Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento a recitação mariana do Regina Coeli com o Papa Francisco. Nos estúdios, Jane Nogara. Acompanhamos diretamente da janela do Palácio Apostólico com os fiéis presentes na praça, principalmente romanos, pois ainda estamos em situação de emergência Covid. Este quinto domingo de Páscoa, em Roma, apresenta-se muito nublado, com a temperatura de 18 graus centígrados. Desde 18 de abril, o Papa voltou a rezar da janela do seu escritório no Palácio Apostólico. Até então, por causa das restrições, o Regina Coeli era rezado na Biblioteca Apostólica. Queremos saudar todas as emissoras que a partir deste momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, de Timor-Leste, no continente asiático, e de Portugal e do Brasil. Uma saudação especial a você que nos acompanha através das nossas redes sociais e também através do nosso site vaticanews.va/pt. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Recordamos que na tarde de ontem, na Basílica Vaticana, iniciou a maratona de oração proposta pelo Papa para o fim da pandemia e pela retomada das atividades sociais e de trabalho. O terço será rezado a partir de hoje diretamente de 30 santuários em todo o mundo. Hoje será rezado no Santuário de Nossa Senhora de Walsingham, na Inglaterra, com intenção pelos falecidos. E no dia 6, quinta-feira, será no Santuário de Aparecida, no Brasil, com intenção pelos jovens. As orações podem ser acompanhadas pelas nossas redes sociais do Vatican News às 13 horas, horário de Brasília. Dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando a janela do seu escritório no Palácio Apostólico para conduzir a oração do tempo pascal do Regina Coeli. Aguardamos mais uns instantes para o início desta oração. E agora as cortinas se abrem e o Papa Francisco, com um largo sorriso, saúda os presentes. Vamos nos preparar para ouvir sua alocução neste quinto domingo do tempo de Páscoa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, No Evangelho deste quinto domingo de Páscoa, o Senhor se apresenta como a verdadeira videira e fala de nós como os ramos que não podem viver sem permanecer unidos a Ele. Eu sou a videira e vós os ramos. Não há videira sem ramos e vice-versa. Os ramos não são autossuficientes, mas dependem totalmente da videira, que é a fonte de sua existência. Jesus insiste no verbo permanecer. Ele o repete 7 vezes na passagem do Evangelho de hoje. Antes de deixar este mundo e ir para o Pai, Jesus quer assegurar a seus discípulos que eles podem continuar a ser unidos a Ele. Ele diz: permanecei em mim como eu em vós. Esta permanência não é uma permanência passiva, um adormentar-se no Senhor, deixando-se acomodar pela vida. Não, não é isso. O permanecer nele, permanecer em Jesus,
nos propõe é um permanecer ativo e também recíproco. Por quê? Porque os ramos sem a videira não podem fazer nada. Eles precisam da seiva para crescer e dar frutos. Mas a videira também precisa dos ramos, porque os frutos não brotam no tronco da árvore. É uma necessidade mútua. É um permanecer recíproco para dar frutos. Nós permanecemos em Jesus e Jesus permanece em nós. Antes de mais nada, nós precisamos dele. O Senhor quer nos dizer que, antes da observância de seus mandamentos, antes das bem-aventuranças, antes das obras de misericórdia, é necessário estarmos unidos a Ele, permanecer nele. Não podemos ser bons cristãos se não permanecemos em Jesus, enquanto que com Ele podemos fazer tudo. Nós podemos fazer tudo. Mas Jesus, assim como a videira e com os ramos, também precisa de nós. Talvez este conceito nos pareça audacioso. E então nos perguntamos: em que sentido Jesus precisa de nós? Ele precisa do nosso testemunho. O fruto que com nós, como ramos, devemos dar é o testemunho da nossa vida cristã. Após Jesus ter subido ao Pai, é tarefa dos discípulos continuar a proclamar a boa nova do reino no mundo em palavras e obras. Palavras e as obras. E nós, discípulos de Jesus, fazemos isso testemunhando o seu amor. O fruto a ser dado é o amor. Unidos a Cristo, recebemos o dom do Espírito Santo. E assim podemos fazer o bem ao próximo, fazer o bem à sociedade e à igreja. Dos frutos se reconhece a árvore. Uma vida verdadeiramente cristã dá testemunho de Cristo. E como podemos fazer isso? Jesus nos diz: se permanecerdes em mim, em minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos dareis. Isto também é audaz. Aquilo que nós pedimos nos será dado. A fecundidade da nossa vida depende da oração. Podemos pedir para pensar como Ele, agir como Ele, ver o mundo e as coisas com os olhos de Jesus. E assim amar os nossos irmãos e irmãs, começando pelos mais pobres e sofredores, como Ele fez, e amá-los com o seu coração, e levar ao mundo frutos de bondade, frutos de caridade e frutos de paz. Confiemo-nos à intercessão da Virgem Maria. Ela sempre permaneceu totalmente unida a Jesus e deu muitos frutos. Que ela nos ajude a permanecer em Cristo, em seu amor, em sua palavra, para testemunhar ao mundo o Senhor ressuscitado. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Tivemos a bênção apostólica do Papa Francisco neste domingo 2 de maio com a oração mariana do Regina Celli. Queridos irmãos e irmãs, Venerdì scorso a Caracas, Venezuela, na sexta-feira passada em Venezuela foi José beatificado Gregorio Hernández Cisneros, José Gregório, fedele laico. um médico leigo, Era un medico pieno di scienza e di fede. um médico Ha cheio saputo de riconoscere nei ciência malati il e de volto del fé, Cristo, que il sabe come bom ver nos samaritano doentes o rosto de con Cristo. carità evangelica. Toda a sua vida foi cheia de caridade evangélica. Ad avere cura di quanti soffrono nel Esperemos corpo e nello que spirito. continue a ajudar a curar todos os que sofrem. Invio i miei migliori auguri Envio as minhas melhores saudações a todos os irmãos e irmãs da Igreja Ortodoxa que hoje, segundo o calendário juliano, celebram a Santa Páscoa. Que o Senhor ressuscitado os encha de paz e de conforto a todas as comunidades, principalmente as que vivem em situações de emergência. Boa Páscoa a todos os cristãos irmãos. Siamo entrati nel mese di maggio. Entramos no mês de maio, La pietà popolare esprime in tanti modi la devozione. quando a piedade popular exprime em tantos modos a devoção de todos. Sarà caratterizzato Este da una mês maratona di será preghiera caracterizado por uma attraverso maratona de importanti oração, santuari mariani celebrada em 30 santuários de todo o mundo contra a pandemia. È stata la prima tappa nella Basilica Ontem di San foi Pietro. realizada a primeira etapa na Basílica Vaticana. In questo contesto Neste contexto, c'è un'iniziativa che mi sta molto a cuore. é uma iniciativa que eu tenho muita fé, quella está della muito no meu Chiesa coração. birmana, che invita O- a pregare A per da la Igrejas pace, Irmãs, que convida a riservando per rezar ogni amar un'Ave e Maria a amar, del Rosario quotidiano. rezar uma Ave Ognuno Maria di no noi si Rosário rivolge alla cotidiano. mamma quando nel bisogno. Nossa Senhora é a nossa mãe quando nós precisamos. Noi in questo mese Nós, neste preghiamo alla mês, nostra Madre del Cielo rezemos pela nossa Mãe no céu, di tutti i responsabili del mio amar, para que ajude todos os responsáveis de me amar, para que encontrem uma paz e que os dirigentes levem a uma reconciliação. Com tristezza Com tristeza, esprimo la mia vicinanza exprimo a minha alla proximidade popolazione di Israele à população de per Israel l'incidente avvenuto venerdì scorso sul Monte Meron pela tragédia ocorrida na sexta-feira passada no Monte Hermon, e numerose ferite. com os numerosos mortos e feridos. Assicuro il mio ricordo nella preghiera Garanto a minha recordação na minha oração a e per i todos loro familiari. e pelos seus familiares. Il mio pensiero oggi va anche O meu alla pensamento Associazione Metter. vai hoje Incoraggio também à a Associação continuare Metter. nell'impegno in Convido a favore dei continuar bambini a favor vittime della violenza do e cuidado dello sfruttamento. das crianças vítimas da violência e da exploração. Infine, Por fim, saluto di cuore saúdo de coração tutti voi qui presenti, todos vocês aqui cari presentes, romani, queridos romanos pellegrini e peregrinos di vari paesi. de vários países. Saluto Saúdo, em particular, gli aderenti al movimento politico per l'unità os participantes do movimento político pela unidade,
fundado por Chiara Lubich 25 anos atrás. Parabéns, felicidades e um bom trabalho para vocês. E a tutti voi E a todos vocês, auguro una buona domenica. desejo um bom domingo Per favore, e, por favor, non dimenticatevi não di esqueçam pregare per me. de rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até breve. Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis na Praça São Pedro, recordando o convite de Jesus para sermos testemunhas do seu amor. Ele precisa do nosso testemunho, o fruto que nós, como ramos, devemos dar é o testemunho da nossa vida cristã. Também disse que para testemunhar o seu amor, o fruto a ser dado é o amor. E nós convidamos vocês, queridos amigos, a visitar nossa página vaticanews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco e a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia neste Regina Coeli do Papa Francisco deste domingo 2 de maio de 2021. Uma saudação a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.